E agora a gente dá seguimento chamando a nossa mesa redonda. O tema dessa mesa será Seres do Manguezal. Para mediar essa mesa, a gente chama ao palco Carolina Waite. Por favor, Carol, pode vir. Ela é bióloga e mestre doutora em biologia marinha. Atuou como agente ambiental na Guardiões do Mar desde a adolescência e agora integra o quadro de pesquisadoras na Guardiões. Seja bem-vinda, Carol. Para compor a mesa, a gente chama Eduardo Viana de Almeida. Ele é biólogo marinho, mestre em zoologia e doutor em geociências. Coordena a parte científica do projeto Guaiamum, que promove a conservação do Guaiamum junto de pescadores artesanais, pesquisadores e instituições parceiras na bacia do Rio São João. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Chamando também ao palco Janaína Oliveira dos Santos, pode vir, bióloga, mestre e doutora em biologia marinha e ambientes costeiros, iniciou sua carreira como estagiária no Guardiões do Mar e hoje é coordenadora do projeto USA. Chamando também ao palco Edgar Fernandes, ele que é diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Guaratiba e do Instituto Guaju, onde é coordenador do projeto Guará e dos projetos das aves do nosso litoral que visam a conservação, registro e divulgação do conhecimento sobre as espécies de aves no litoral paranaense. Seja bem-vindo. E, para finalizar, a gente chama ao palco José Lailson. Ele é oceanógrafo e doutor em ciências biológicas. É pesquisador de ambientes aquáticos com ênfase nas espécies de animais que nadam contra a correnteza, como peixes, tartarugas, aves e mamíferos aquáticos. Bem-vindos. Está composta a nossa mesa e com a palavra Carol Waite. Boa mesa, pessoal, gente. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, principalmente aí ao projeto Mangueal Mar. É uma honra estar aqui, principalmente na presença de várias pessoas e pesquisadores que eu conhecia só nas referências bibliográficas que eu li, durante toda a minha formação. Vou fazer minha autodescrição. Bom, eu sou mulher, branca, tenho cabelo castanho, com luzes nas pontas, estou vestindo uma camisa azul clara, da ONG Guardiões do Mar, uma calça preta. Bom, a nossa mesa hoje, ela vem falar sobre os seres do manguezal, e de extrema importância, porque esses seres eles ajudam, eles preservam e eles têm várias funções dentro do ambiente. Então, toda a nossa mesa ela é composta para discutir essa ecologia, a biologia desses seres, mas com esse link de conservação do ecossistema, como um todo. Com a palavra, Edu. Desculpa a intimidade aí. Nada. Bom, pessoal, já pode colocar, por favor, a apresentação dos caranguejos. Vou me apresentar enquanto isso. Eu sou Eduardo Almeida, sou biólogo lá, professor do Departamento de Zoologia da UFRJ. Venho trabalhando aí com caranguejos há bastante tempo. A diferença do meu grupo é que a gente trabalha com todas as fases de vida, então a gente tem trabalhos de plâncton, bentos e de integração entre os compartimentos. A minha autodescrição, eu sou branco, o cabelo que era preto em algum momento, agora o cavanhaque é grisalho, e minha roupa toda ela é azul escuro. Eu vou fazer um panorama geral sobre caranguejos de mangue do Brasil, que, na verdade, é uma fauna, pelo menos na parte adulta, eles são bichos macroscópicos, a gente consegue enxergar eles no mangue, e que é muito significante, muito numerosa. Bom, começando para definir o que é um caranguejo. O caranguejo ele é um crustáceo decápode, e caranguejos vêm de um processo evolutivo chamado carcinização. Então, a diferença deles para os seus outros parentes mais antigos, diferentemente de um pitu, de um camarão, o caranguejo tem o corpo mais globoso, o abdômen não é tão muscular e ele fica dobrado embaixo do corpo. Então, assim, são animais que, pelo tipo de morfologia que se desenvolveu dentro d'água, eles estavam, digamos assim, evolutivamente candidatos a também conquistar ambientes terrestres. E a gente tem vários caranguejos de manguezal que são considerados semiterrestres.
Então, essas características são um nível maior de isolamento dos órgãos, né, por ter essa casca, esse esqueleto calcificado que fecha bem, principalmente o aparato respiratório, né, eles respiram através de brânquias, então ajuda o animal a ter sustentação fora d'água, a evitar ressecamento das suas brânquias, que é o que ele usa para respirar. Então, tem uma série de caranguejos de mangue que, de fato, são aptos a ficar bastante tempo fora d'água. E aí, aqui no Brasil, são cerca de 35 espécies. Esse número ele pode flutuar. Tem bibliografias que chegam a 40, outras falam 38, outras falam 37. E por que existe essa flutuação de números, né? A maior parte das espécies que nós já encontramos em manguezais brasileiros, elas já foram descritas. É difícil a gente achar uma espécie nova de caranguejo, mas com peculiaridades, com essa diversidade do litoral brasileiro. O litoral tem muitas diferenças do norte ao sul. Às vezes, tem espécies que aqui no Rio de Janeiro aparecem só no costão rochoso, mas tem lugares que ela está associada a troncos de manguezal. Então, assim, se a gente for considerar aquelas que são exclusivas de mangue, fica mais ou menos na casa de 35, né? Sendo que são 16 somente subaquáticas, então são espécies que vivem no mangue, mas que elas estão sempre dentro d'água, e o restante são espécies semiterrestres, que quer dizer que são caranguejos que podem ficar dentro ou fora d'água, né? E boa parte deles são aqueles famosos escavadores de tocas, né? Aqui a gente tem... Isso aqui tem laser? Não, tem, né? Não está pequenininho, mas aqui a gente tem um siri, né? Um representante subaquático, e aqui uma espécie, né? Um catanhão, um representante do semiterrestre. Vou falar rapidamente quem são esses caranguejos, né? A gente tem a família Portunide, que são os siris. Temos uma série de espécies, todas elas do gênero Calinectes, que inclui siri azul, siri cagão, desculpa o termo, mas é o nome. E a diferença dos siris para o caranguejo, né, esse nome, que às vezes não aparece em outras línguas, mas aqui no português do Brasil a gente tem, é porque os siris são caranguejos nadadores. Então, eles são achatados, né? Eles vivem, quando vocês virem esse símbolo aqui, é um bicho que vive só dentro d'água, essa ondinha aqui. E eles são bastante habilitados para nadar pequenas distâncias, às vezes, no processo migratório, longas distâncias mesmo como adulto. Outra família é a família Panopeide, não tem nome muito popular. Alguns lugares eu já suspeitei que o tal do siri do mangue fosse um panopeídeo, mas são bichos, principalmente, que vivem dentro da água também, chamados coletivamente de caranguejos da lama. São muito pequenininhos, né? Quase sempre são comedores de bivalves, né? De marisco, etc. Outra família, que aí é representada dos exclusivos de mangue por uma espécie só, né? É a família Grapside, aí no caso é o Goniopsis cruentata, conhecido na maior parte do Brasil como aratu ou aratu vermelho, tá? Esse daí já vive aqui, ó, na parte baixa, associada à parte baixa das árvores. Ele tem capacidade de escalar os troncos, mas geralmente vive na parte baixa. Aí a gente tem a família Cesarmide, que tem vários pequenos caranguejos, sendo o mais popular esse da foto, que é o marinheiro, né, ou aratu marinheiro, que ele é arborícola. Geralmente, ele é um representante que vive na parte alta das árvores, mas vários outros dos gêneros Armases e Cesarma, vivem entre troncos, entre raízes, nas bromélias, né? Então, são bichinhos aí também semiterrestres, mas que são bastante associados à vegetação. Nós temos a família Varonide, com 2 representantes, sendo um deles bastante abundante, que é o Neohélice granulata, que é o catanhão, também vive associado ao solo, né, ao substrato. E uma coisa que eu não falei é que a diversidade de caranguejo, ela pode variar, na verdade, não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, do norte para o sul do Brasil. Tem espécies que são mais do norte, tem espécies que são mais do sul, mas continua mais ou menos sendo sempre assim, por estado, 33, 32, 31, Santa Catarina tem 29, então não tem uma flutuação tão grande. Por que não tem? Porque conforme o Brasil tem uma orientação latitudinal, né, de mudança muito grande de clima,
conforme você vai se aproximando do Sudeste, algumas espécies que ocorrem em marismas até a Argentina já ocorrem em manguezais brasileiros, né? Então, espécies que desaparecem porque não aguentam frio, são substituídas por outras que aparecem porque aguentam um clima mais frio. E aí fica mais ou menos constante o total de espécies por estado brasileiro. E isso, eu falei isso agora porque eu vi o Neohélice granulata, que é bastante abundante conforme você vai em direção ao sul, tem aqueles marismas, né, incluindo até a Argentina. Perdão. Em relação aos Cidius cordatus, é o caranguejo uçá, ou caranguejo verdadeiro. É engraçado que eu já trabalhei em alguns mangues e falei, nossa, tem muito caranguejo aqui. Aí eles, é verdade, né? E aí eu conversando com o pescador, e quando tem lugares que você fala caranguejo, e o único caranguejo de mangue é o caranguejo uçá. Os outros não são chamados de caranguejo. Ele é tão o caranguejo, como eu falei, poxa, mas está cheio de caranguejo. O cara falou, mas você só está vendo guaiamum? Eu falei, mas guaiamum é um caranguejo. Não, caranguejo é caranguejo. Então, muitas vezes o caranguejo uçá, tão popular, é considerado, né, o caranguejo verdadeiro. Vive associado à lama, escava toca. A gente tem nessa mesma família, a família Ocypodidae, todos aqueles chamados de chama-maré, espera-maré, chié, né, que são aqueles geralmente de pequeno porte, também associados ao extrato lamoso, incluindo o tesourão. E, finalizando a lista, da família Gecarcinidae, vivendo ali, né, fazendo a ronda dos arredores do mangue, né, vivendo bem integrado ali no limite mangue ápico, mangue restinga, mangue mata atlântica, tá o guaiamum, que junto com o sá são os dois caranguejos semiterrestres de maior porte, né, que a gente tem no Brasil. E eu fiz esse desenho diferentão aqui para mostrar que ele vive da borda do mangue para além dela também. O que um caranguejo de mangue come, né? Tem vários hábitos. Ciris, por exemplo, são praticamente só necrófagos. Chama-maré são detritívoros, né? Vocês já devem ter visto, talvez, um banco de chama-marés e que a gente vê esse monte de bolinha de areia, um monte de bolinha de sedimento, mostrando que é um animal que ele trabalha a superfície da lama, tira dali seu alimento e devolve essa lama mais limpa para o chão. Tem também herbívoros, como o próprio caranguejo uçá, muita gente às vezes não sabe, ele é um comedor de folhas, né? Então ele é considerado um herbívoro, e tem outros hábitos. Mas justamente esses hábitos, né, de alimentação dos caranguejos e as grandes quantidades que eles conseguem atingir populacionais, né, em determinados locais, torna eles extremamente importantes, né? Principalmente quando você pensa numa cadeia alimentar. Se eu penso nos herbívoros e detritívoros, mas também nos necrófagos, eles estão praticamente usando matéria morta. Essa matéria morta, né, como a professora Herminda nos ensinou, que ela tem como destino final o trabalho das bactérias e dos fungos, né, parte dela, o caranguejo, primeiro ele rouba para ele, e ele come, ele cresce, ele reproduz, né? Só que o caranguejo ele é presa para muitos organismos. Ele é comido por aves, ele é comido pela mão-pelada, é comido pela lontra, potencialmente por ariranhas, né, em algumas localidades, e ele também é usado pelo homem. Então, essa é uma das primeiras importâncias ecológicas que a gente ressalta desses bichos, que é o fato de uma matéria que já estava morta, ela volta a ser tecido vivo nos caranguejos e ela é reintroduzida na cadeia alimentar, já que os caranguejos são alimento para muitos outros seres vivos. Outra importância é que muitos caranguejos são produtores de tocas. Então, ele escava a própria casa. E, ao escavar a própria casa, ao fazer uma estrutura dentro do solo do mangue, isso tem uma série de vantagens, como, por exemplo, aumentar a aeração, é o acesso do oxigênio a camadas mais profundas. Ele afeta a drenagem, já que os manguezais estão no ambiente entre marés, sobe e desce água todo dia, né? E eles também criam uma importância dinâmica de circulação de matéria e nutrientes entre a superfície e o fundo. Aqui a gente tem uma toca de... Eu sempre aperto errado. Uma toca de uçá, né, do lado de cá, e a gente vê esse tanto de lama fresca que ele bota para fora, ele arruma a toca dele todo dia. E essa aqui é uma foto de um estudo que a gente fez dentro do projeto Guaiamum, de design de toca e de associação de juvenis com adultos, e a gente achou, todas as escavações que a gente fez, a gente achou
câmaras de armazenamento de alimento. Então, folhas, frutos e flores em câmaras que, às vezes, estão a 2,5 metros, 2,30 centímetros, perdão, de profundidade, né? Então, essa atividade escavadora ela é muito importante na questão do desenho do sistema, né? Deixa eu ver meu tempo. É regressivo? Agora eu fiquei preocupado. Vamos lá. Outra coisa é que a gente sabe que os manguezais, como um componente do bioma Mata Atlântica, eles são muito afetados por uma série de problemas. Eles estão associados a estuários. Estuários, muitas vezes, ocorrem em baías, onde tem grande ocupação humana, onde tem porto, onde tem indústria. Então, para a gente ter uma noção, né, esses caranguejos são importantes, mas a gente tem aí uma série de ameaças, né, que a gente pode listar. E eu dividi aqui, né, entre, primeiro, sobrepesca e pesca ilegal. Algumas das nossas espécies, como, por exemplo, o guaiamum, né, chegaram a estar criticamente ameaçadas e foi feita a proibição da pesca em todo o território nacional, né, porque a modificação do habitat e a pressão que a gente exerce ao pescar, às vezes em excesso, muitas vezes em excesso, reduziu drasticamente populações de alguns desses caranguejos. E a pesca ilegal é quando, por exemplo, não existe respeito a normas de tamanho, época do ano, comercialização de partes, quando, na verdade, isso é proibido, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que continuar gerando conscientização nas comunidades pesqueiras, conversando, a gente sempre tem uma ótima receptividade, sempre consegue alcançar bons resultados, mas também é importante falar com órgãos fiscalizadores sobre isso. Doenças, como já foi comentado mais cedo, né? A gente recentemente detectou em águas do norte do estado do Rio o fungo causador da doença do caranguejo letárgico. Então, assim, a gente tem que estar sempre de olho nessas doenças que podem acabar sendo trazidas para esses bichos. Outros problemas incluem desmatamento, aterros, alterações nas bacias e criação de barreiras. Desmatamento óbvio, né? A causa que ele tem, mas quando você faz também alterações em bacias de drenagem, você pode estar ou diminuindo o depósito de sedimentos na boca do rio, ou acelerando, criando, por exemplo, assoreamento, que a gente vê que é um problema em vários locais. A criação de barreiras é, muitas vezes, um tipo de alteração ambiental, que você faz uma obra que desvia a corrente marinha, ou você se coloca no caminho do caranguejo. E a gente fala, nossa, teve aqui... Agora, teve uma lua cheia, minha casa foi invadida por caranguejos. Na verdade, sua casa está no caminho do caranguejo e constitui uma barreira para ele. Então, isso tudo tem que se pensar. E resíduos sólidos e outros poluentes. Resíduo sólido, eu tenho estudado aí nos últimos 2 anos, comecei a estudar resíduos sólidos em manguezais da Baía de Guanabara, e é muito comum a gente ter manguezais com trechos de 100% do chão coberto por plástico. Então, estamos começando a gerar os primeiros dados aí dessa questão de o efeito que esse lixo todo que vai para o mar e que acaba preso nos manguezais, dado as raízes, o desenho do manguezal que está tendo nos caranguejos. Então, assim, é uma série de problemas, apesar de toda a importância ambiental dos caranguejos, da fauna e da flora de mangue, é uma série de problemas que a gente pode pontuar. Por outro lado, eu vou tentar, já acabou meu tempo? Eu vou tentar falar rapidinho. Por outro lado, apesar de ter todos esses problemas, quando a gente pensa no ciclo de vida dos caranguejos, que tem desenvolvimento larval, seus filhotes são levados por correntes marinhas, a gente tem visto que nos locais onde o manguezal é restaurado, né, os caranguejos chegam, ocupam os novos espaços e se expandem. Essa proibição de pesca do guaiamum em 2014, a gente já vê efeitos hoje em vários pontos, pelo menos da costa do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho mais experiência, em que o ambiente estando adequado, os caranguejos voltam lá, tomam o seu espaço e continuam crescendo, né? E, obviamente, né, considerando a importância dos caranguejos no funcionamento do manguezal, a gente tem não só que respeitar, já que eles nos fornecem alimentos, já que eles nos fornecem vários outros serviços, como também lutar para proteger esses organismos. E eu deixo aqui o meu contato, tá, para quem quiser falar comigo posteriormente. E aqui tem um endereço que caracteriza esse último projeto que eu estive envolvido, ele terminou agora, mês passado,
Foram 2 anos de trabalho para a gente ajudar a fazer a regulamentação da pesca do goiamum no Rio São João, aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser conhecer melhor, né, por favor, entre em contato. E agradeço muitíssimo a organização do evento pelo convite e parabenizo, porque é óbvio, pelo que nós estamos vendo aqui, esse aqui é só o início, né, de uma série de conmangues que vem por aí, né, no futuro, e muito importante, né, dar foco nesse tipo de ecossistema. Obrigado a todos. Bom, só para complementar aqui, o comangue é justo e necessário, né? Depois de toda essa explanação sua, é bonito ver, né, como os caranguejos, poeticamente falando, ajudam em toda a manutenção do ecossistema e por aí. Bom, para complementar aqui, falando do caranguejo, como o Eduardo deixou claro, vou chamar a Janaína, né, que apresentou aí a tese de doutorado dela e trabalhou no ciclo reprodutivo do caranguejo-sá. Bom dia, gente. Eu sou a Janaína, como me apresentaram aqui agora. Hoje eu sou coordenadora geral do Projeto Sá. E, como a Carolina disse, né, eu tenho um pouquinho de experiência aí durante toda a minha formação com o caranguejo-sá, né, e, mais especificamente, com a biologia reprodutiva dele. Então, hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui o que tem dito, né, ao longo do Brasil, né, ao longo da costa brasileira, sobre o que tem se falado, né, sobre a biologia reprodutiva do caranguejo-sá no Brasil. O caranguejo-sá é um caranguejo de manguezal, né, um caranguejo semiterrestre, e ele ocorre lá do estado da Flórida, na Santa Catarina, nos Estados Unidos, até o estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. Você vê que ele é um caranguejo de grande porte, e também ele é muito utilizado, né, como fonte de renda e movimenta a economia, né, de vários estados da costa do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste, né, que são estados que têm faixas de manguezais muito grandes, e também são estados que têm uma demanda turística bem forte. O período reprodutivo, né, do caranguejo-sá, ele, assim como de outros crustáceos, né, ele vai ser caracterizado de acordo com a maturação das gônadas, né, e também do desenvolvimento ovocitário, ou seja, dos ovinhos, né, que ficam no abdômen das fêmeas, como esse que a gente pode ver na imagem, assim como também a frequência das fêmeas ovígeras, ou seja, das mamães, né, que vão estar com os ovinhos no seu abdômen. Falando sobre o desenvolvimento do caranguejo-sá, durante o período de embrião, ele vai passar por 3 estágios, né, de maturação embrionária, vai passar por 5 estágios de zoé e também por um estágio de megalopa, assim como um de juvenil, que já vai ser o caranguejo-sá da forma que a gente conhece hoje, mas só que muito pequenininho. Então, ele vai crescendo, vai trocando a casquinha, né, e vai aumentando o corpo, e só vai crescendo, ele não muda mais de aparência. E aqui o adulto, já como a gente conhece, né? A reprodução do caranguejo-sá, né, ele acontece de forma sazonal, principalmente nos meses mais quentes, né, ou seja, em períodos de primavera e verão, né? E ele pode ser influenciado por variações de salinidade, de temperatura. O tamanho de primeira maturação, ou seja, né, a primeira vez que o caranguejo-sá ele se torna apto, né, para se reproduzir, nos machos ele vai acontecer basicamente com 5 centímetros, né, aqui a escala está em milímetros, mas para ficar mais claro, basicamente com 5 centímetros, né, de largura de carapaça, ou seja, de largura de casco, para indivíduos machos, e para as fêmeas, entre 4,6, mais ou menos. As andadas do caranguejo-sá, ou seja, né, tem pessoas que chamam também em vários lugares chamam de forma diferente. Tem gente que chama de andada, tem gente que chama de carnaval do caranguejo, que o caranguejo sai andando, desenfreado, como o Eduardo falou agora, né, que as pessoas falam que o caranguejo parou na casa delas,
Não, elas que estavam no caminho do caranguejo. Então, quando o caranguejo ele sai, assim, ou é para desovar ou é para namorar. Então, existem dois tipos de desova, né? Que é a andada reprodutiva, que é a de cruza, né? Onde eles vão cruzar para poder as fêmeas ficarem ovígeras, e a andada de desova, onde os caranguejos, as caranguejos, na verdade, né? Elas vão procurar um local apropriado para elas poderem desovar e exportar as suas larvinhas. Alguns trabalhos ao longo do Brasil dizem que essas andadas elas acontecem em períodos de lua cheia e períodos de lua nova. Alguns outros dizem que somente após a lua nova. E de 3 a 9 dias antes, né, de acontecer essas andadas, os machos eles espalham, né, dali próximo ao manguezal, próximo a onde eles estão, uns feromônios, né, que vão dar o start para todo esse processo. Em relação, né, à fecundidade e o desenvolvimento embrionário, né, as fêmeas do caranguejo-sá, elas vão levar essa massa ovígera nos seus abdômenes, né, nos seus pleópodos, durante aproximadamente 20 dias. E durante também esse processo, os ovinhos eles vão mudando de cor e mudando de tamanho. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, por causa da iluminação, mas quando está no princípio, a corzinha dos ovos ele é bem para um vinho, né? Então, quanto mais maduro são os ovos, mais escuro eles ficam, né? Chegando até, quando está no ponto de desovar mesmo, a cor ficar preto ou um verde muito escuro. As desovas, né, do caranguejo-sá, elas vão ocorrer, né, geralmente no estofo de maré, né, antes da vazante mais forte. Também, como diz, né, alguns trabalhos dizem que em lua cheia ou lua nova, e principalmente no período noturno, que é para evitar a predação, sendo que mais de 90%, né, das larvas do caranguejo-sá e de outros caranguejos também, né, que tem essa estratégia, né, da desova como estratégia de dispersão, eles são predados ali nas primeiras horas de vida, ali mesmo na boca do rio mesmo, então não tem muita chance. Então, geralmente, acontece à noite para poder minimizar esses efeitos. Como eu falei, né, as desovas, né, elas podem ocorrer tanto na margem dos rios quanto dentro das próprias tocas do caranguejo, né? E durante esse processo de desova, né, a fêmea ela se posiciona de um modo que ela fica abrindo e fechando, né, o abdômen para poder estourar a película que envolve os ovos para poder liberar as larvas. Em relação ao defeso, né, aqui no Rio de Janeiro, o defeso do caranguejo-sá ele vai de 1º de outubro a 31 de dezembro, sendo que de 1º de outubro a 31 de dezembro é para machos e fêmeas, e de 1º de 1º de outubro a 31 de dezembro é para todos os... Eita, botei errado ali. De 1º de outubro até novembro é para indivíduos machos e fêmeas, e as fêmeas ela vai de 1º de outubro a 31 de dezembro. E no norte e no nordeste do Brasil, né, existe uma regulamentação diferenciada daqui da região sudeste, e de lá eles têm o período, né, que é de janeiro a março, mas só que somente em períodos de lua cheia e lua nova, então tem períodos específicos. O caranguejo-sá, né, como eu falei, ele faz a dispersão larval, né, ou seja, quando a fêmea desova, as larvinhas elas buscam, né, as marés vão levando que elas precisam de condições específicas para elas poderem se desenvolver. Então elas acabam utilizando, né, as marés vazantes para poder elas se dispersarem ao longo dos mares. E, após a dispersão das larvas, as megalopas elas retornam para o manguezal entre 3 e 5 semanas após a desova, né? As megalopas elas procuram assentar, né? Elas voltam em maré de enchente, ou seja, as larvinhas, assim que elas nascem, elas saem de maré vazante
e as megalópodas elas retornam de maré de enchente, de maré de fundo. Então, por essas marés serem marés de grande amplitude, elas inundam bastante o manguezal. Então, basicamente, as megalópodas elas acabam assentando em áreas um pouco mais elevadas, né? De áreas um pouco mais altas. Como eu falei, né? Elas acabam sendo levadas pelas marés maiores, né? Nas maiores amplitudes. E esse assentamento, né, onde as megalópodas param, geralmente são em locais onde já existe, né, uma população de caranguejos adultos. Porque, enfim, identificam uma série de odores, né, específicos da espécie. Então, aquele animal ele entende que naquele local ali onde ele parou é um lugar apropriado e onde tem populações de semelhantes a ele. E assim como as megalópodas, né, os recrutas, ou seja, os juvenis, eles acabam também ocorrendo em locais um pouco mais altos. E que também ocorra pelo menos uma espécie das 3 espécies características de manguezal, né, espécies vegetais. São o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto, né? Em relação aos estudos, né, voltados para o caranguejo-sá, existem muitos trabalhos voltados principalmente, né, para os aspectos populacionais, principalmente de indivíduos adultos. Também existe bastante trabalho sobre contaminação por metais traço, mas só que estudos sobre os aspectos reprodutivos do caranguejo-sá não tem em tanta quantidade quanto os outros, né? Motivado por isso, né, eu realizei em 2023, agora no começo do ano, né, um levantamento bibliográfico focado em entender quantos trabalhos, né, como que está a produção do conhecimento, né, sobre a biologia reprodutiva do próprio caranguejo-sá aqui no Brasil, né. Então, eu busquei trabalhos pertinentes, né, à temática de periodicidade reprodutiva, maturidade sexual, fecundidade, fertilidade e dispersão larval e também de assentamento e recrutamento, né? Essa busca eu realizei de limite, né, de 1975 até 2003, como eu disse. Eu pude perceber, né, que a maior parte dos estudos elas estão concentrados na região Nordeste e o tamanho de primeira maturação ele varia com certeza ao longo de toda a costa do Brasil e também foram encontrados poucos trabalhos, né, voltados para o tamanho de primeira maturação para indivíduos machos. Aqui a gente pode ver nesse mapa a variação do período de reprodutivo ao longo do Brasil, entendeu? Então, nesse período que eu falei, somente 22 estudos, né, foram encontrados. A gente pode perceber que a maior concentração realmente são nas regiões Norte e Nordeste, principalmente na região Nordeste. Em relação ao tamanho de primeira maturação, foram encontrados somente 13 estudos. Em relação à fecundidade, né, e desenvolvimento embrionário, o primeiro estudo realizado no Brasil foi em 1975, né, pelo Mota Alves, no Ceará. E ele estimou que os valores de fecundidade, né, para os sídeos cordatos variavam entre 64.000 e 195.000 ovos por fêmea. E os estudos, ultimamente, né, os estados mais focados, né, em estudar a biologia reprodutiva do caranguejo-sá, principalmente de fecundidade, são estados do Sudeste aqui do Brasil, né, e alguns trabalhos do Nordeste também, como a gente pode ver. Aqui, para a nossa região aqui que a gente está hoje, da Baía de Guanabara, só tem 2 estudos focados na biologia reprodutiva do caranguejo-sá, que um é o meu, de 2023, de agora, e outro é o do professor Eduardo, de 2021. Ambos a gente estimou, né, a fecundidade do caranguejo-sá aqui na Baía de Guanabara, né? O trabalho do professor Eduardo, que também abrangeu a região do Rio Paraíba do Sul, né, eu não participei desse trabalho, mas, enfim, ele estimou entre 66.000
e 149 mil ovos, né, por fêmea. Já no trabalho que a gente realizou em 2021, em 2023, agora eu digo nós, porque ele foi meu orientador, a gente contabilizou entre 96 mil e 250 mil ovos por fêmeas aqui na nossa região. Também focado aqui na fecundidade, né, também para que essa representação gráfica, ao todo foram 10 estudos ao longo de todo o Brasil. Falando sobre densidade larval, ou seja, né, quantas larvas são exportadas durante as desovas, somente 6 estudos foram encontrados, né? E também a maior parte deles aqui para a região sudeste, né? Basicamente Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em relação ao assentamento e recrutamento, a maior parte dos estudos foi realizado no Nordeste. E a gente conclui que, com isso, que a maioria dos estudos relacionados, né, à reprodução do caranguejo-çá no Brasil, eles ocorrem, né, no Nordeste, e que existe também uma necessidade de realizar mais estudos focados na biologia reprodutiva do caranguejo-çá no Brasil como um todo e focando mais na nossa região aqui da Baía de Guanabara. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Quem se interessar, saber mais sobre o caranguejo-çá e também mais sobre o projeto Çá, pode seguir o Çá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter também temos. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Vale ressaltar aqui, né, porque fazer esse link da conservação, o caranguejo-çá, ele é endêmico de manguezal, então ele ocorre somente nesses ecossistemas. E seu levantamento foi muito bom, porque demonstra a importância desses estudos e que ainda devemos fazer mais levantamentos, até para ajuste de datas de período reprodutivo, já que a maioria dos estudos são no Nordeste, e a gente sabe que ocorre aí uma diferença de datas de período reprodutivo, desovas, de acordo com as regiões, né? Bom, seguindo esse link aí, apresento para vocês o Edgar, né? Um pouquinho mais acima aí na cadeia evolutiva, falando sobre aves. Então, Edgar, por gentileza. Bom dia. Eu sou um homem de pele branca, baixa estatura, com pouco cabelo, e muito feliz por estar aqui compartilhando e falando com vocês um pouquinho dos seres de manguezal, de manguezais, em especial as aves, em especial o guará, que é uma ave simbólica, né, de uma grande importância para o manguezal. E a gente tem como, né, a iniciativa, o projeto Guará. É preciso conhecê-lo para preservá-lo. É um projeto que ocorre lá no litoral sul do estado do Paraná, e a gente tem essa grata felicidade de estar partilhando com vocês um pouco dessa história, um pouco desse desenvolvimento de projeto tão importante para a nossa área. Tá? E a gente inicia a fala com uma descrição do padre José de Anchieta, lá em 1560, que ele descreve o guará, uma ave chamada guará, parecida com o mergulhão, que tem toda uma metamorfose. Esse é como ele utiliza e como ele descreveu o guará, né, como uma metamorfose, com essa transformação enigmática que acontece com as penas do guará durante o desenvolvimento da sua ecologia. E também se alimenta vorazmente de caranguejo, né, muito deles falado aqui pelos colegas. E também, o guará ele tem uma identidade com os povos originários. As tribos que habitavam a região da costa brasileira utilizavam as penas dos guarás, né, para o manto. Essa etnia que não utilizava a coroa, eles não eram coroados, eles utilizavam o manto do Tupinambá, e a gente teve a grata felicidade, há poucas semanas, de saber que um desses mantos, que é essa primeira imagem aqui do lado esquerdo, né, vai ser repatriado. Isso é um ganho para a cultura brasileira, né? Lá da Dinamarca, eles vão devolver esse patrimônio histórico-cultural ao Brasil. E isso está ligado ao nosso povo, né, originário, à nossa cultura, e isso é um grande ganho para o Brasil. E aqui uma imagem ilustrativa, né, da etnia que utilizavam, então, as penas, né, essa grande estima da pena do guará para seus rituais religiosos e na sua cultura. Como característica da espécie, a gente tem o guará aí, uma população bem distribuída ao norte, né, na costa norte, uma população ali em São Paulo. No estado do Paraná, uma população se restabelecendo aí
na Baía de Guaratuba e no estuário, no Complexo Estuarino de Paranaguá, e também chegando em Santa Catarina, a última área de mangue que a gente tem aí, né? Então, o histórico de repovoamento aqui para o Sudeste Sul é bem interessante. Ele se estabelece ali na década de 90 em São Paulo, chega em Guaratuba em 2008, segunda maior baía do estado do Paraná. Em 2019, indivíduos são registrados e estudados na Baía de Paranaguá. Em 2011, ele chega em Santa Catarina, na Baía da Babitonga, chegando, então, até a capital catarinense, em Florianópolis, no ano de 2019. Né? Fica um tempo por lá e retornam ali à região de Joinville. O manguezal é uma área muito importante, e isso o Congresso vem ressaltando a importância desse ecossistema, a importância desse ambiente para toda a biodiversidade, em especial para as aves que utilizam, né, o manguezal aí, como áreas de alimentação, descanso, reprodução, e também desenvolver a sua ecologia como um todo. Né? Em Guaratuba tem uma particularidade, o guará ele não se reproduz no litoral do estado do Paraná, ele utiliza ali colônias reprodutivas na Baía da Babitonga e Santa Catarina, e também em São Paulo. Então, a Baía de Guaratuba é utilizada pelos guará para se alimentar, descansar e também dormir. O guará ele tem uma característica bem interessante, né? Uma ave predadora, se alimenta de diversas espécies, até 15, segundo a literatura. Ele tem um formato corporal bem interessante, um bico bem longo, né, cheio de sensores, que ele acaba coletando a sua presa ali nas tocas e também nas águas rasas. O caranguejo é a sua principal fonte de alimentação, e é deles que ele tira uma substância chamada cataxantina, derivada do caroteno, que vai transformando a coloração da pena dos guarás ao longo do seu desenvolvimento, que é aquela descrição do padre José de Anchieta, né? Então, espera aí só um pouquinho, que é essa descrição aí do padre José de Anchieta, tá? Que ele se transforma, então, ao longo da sua caminhada, do seu desenvolvimento, né? Ele nasce com uma coloração escura, preta, para se camuflar na vegetação de mangue, e aí ele vai sair do ninho com essa coloração, com o peitoral branco e a parte superior cinza, e aí para se camuflar nos bancos de alimentação, nos bancos lodosos, né? E com a inserção dos caranguejos, principalmente, né, na sua dieta alimentar, ele vai ficando com a sua pena pigmentada até se transformar totalmente vermelho quando ele tiver um indivíduo adulto e apto para se reproduzir. Então, aqui a gente tem as fotos que simbolizam, né, uma foto didática que simboliza essa transformação, essa metamorfose descrita lá pelo padre José de Anchieta. Outra curiosidade da espécie, né, no período reprodutivo, ele insere mais caranguejo na sua dieta alimentar. Então, aqui, do lado esquerdo, a gente tem, né, um guará no período reprodutivo. Então, a gente identifica, quando ele está no período reprodutivo, que ele se transforma, né, a coloração dele fica mais em um vermelho mais intenso, a coloração das patas fica, e a face do guará ali fica com a coloração mais rosa, o bico fica na cor preta, e também tem um saco gular, né, que é esse saquinho aqui embaixo do bico. E fora do período reprodutivo, o período reprodutivo acontece lá na nossa região, né, no Sudeste e Sul, de outubro a fevereiro, meados de fevereiro. E fora desse período reprodutivo, ele fica com um vermelho não tão intenso, e a coloração do bico e das pernas, né, das patas ali, fica com a coloração na tonalidade de cor de pele, né, um pouco mais clara. E a gente diferencia, então, quando está iniciando o período reprodutivo, com essas características aí. Durante o período de pesquisa na Baía de Guaratuba, a gente registrou um guará com variação leucística, que é um guará que a gente didaticamente chama de guará branco, porque a gente vem trabalhando a questão da educação e sensibilização na questão na rede municipal e estadual de ensino. Então, a gente usa um termo mais assim apropriado para trabalhar com adolescentes e crianças, né? Então, a gente usou o termo guará branco para despertar o sentimento de pertencimento nessa população, despertar neles a importância do ato dele enquanto cidadão, enquanto estudante, que reflete no nosso estuário, reflete no nosso mangue. Aqui é a foto do nosso dormitório, que concentra, então, a maior população na região do sul aqui, e ele é muito interessante, é uma dinâmica muito interessante. Os guarás se dispersam durante o dia pela Baía de Guaratuba, né, fazendo longos voos aí, e se concentram nessas ilhas para passar a noite. E o guará ele vem como fomento para o turismo
ecologicamente correto, o turismo sustentável, desde que ele seja ordenado, né? Desde que ele seja coerente com a nossa realidade. E veja que interessante. Na costa brasileira, muitas cidades levam o nome relacionado às aves, né? Guaratuba não é diferente. Guaratuba quer dizer guará referente à ave, tuba a muitos, Guaratuba terra de muitos guarás. Então, assim, essa ave ficou extinta em nossa região por cerca de 80 anos, e lá em 2008, no dia 23 de julho, ele acaba retornando. E aí a gente tem uma história bem legal para falar, né, para vocês, assim, no sentido de compartilhar, que a intenção do Instituto Guaju era fazer uma parceria com uma ONG e trazer para a nossa região a necessidade de repovoar, né, restaurar a nossa região com o guará, porque é uma ave simbólica, é uma ave que deu o nome ao nosso município. Porém, quando a gente estava já finalmente da tratativa com uma ONG lá no Japão, eis que aparece na Baía de Guaratuba um único indivíduo, registrado pelo professor Fabiano e o Marcos Vasileschi, e desde então inicia o Instituto Guaju, essa ONG que atua no litoral do Paraná, e também inicia o projeto Guará, de monitoramento e ocupação dele pelo litoral do Paraná, especificamente na Baía de Guaratuba. A gente tem aqui a preservação do ecossistema, né, estuarino, tendo o guará como uma espécie de guarda-chuva, atendendo, então, a necessidade de preservar o guará, a gente acaba agregando outras espécies que utilizam o mesmo ambiente, e na pesquisa de mestrado, a gente propôs ali uma criação de uma unidade de conservação na Baía de Guaratuba, com as áreas, identificando as áreas prioritárias, né, utilizadas pelas espécies e outras aves estuarinas, fomentando, então, uma outra unidade de conservação. Mas a Baía de Guaratuba, como um todo, ela ainda se mantém preservada, porque a gente tem ao redor da nossa baía, que está localizada aqui nesta área, 5 unidades de conservação que circundam a Baía de Guaratuba. 4 de uso de proteção integral e uma de uso sustentável, que é a APA Estadual de Guaratuba, que no ano de 2017 recebe o título internacional, o título de Ramsar, e também reserva da biosfera da Unesco, que é uma área importante de conservação para as aves, para a biodiversidade como um todo, em especial para as aves que utilizam, então, esse espaço para se reproduzir, se alimentar e seguir aí, muitas delas são migratórias, né? Então, elas param um tempo na nossa região, ficam, se alimentam e seguem a sua rota migratória. Então, a gente identificou na pesquisa algumas ilhas na Baía de Guaratuba, utilizadas pelos guarás e também por outras aves estuarinas, e propôs para o Estado do Paraná a criação dessa unidade de conservação, o Refúgio de Vida Silvestre, que foi acatado e está em vias de fatos, aí, sendo aprimorados os estudos. E aqui é uma foto, né, das ilhas, o conjunto de 6 ilhas ali na Baía de Guaratuba, que serão aí, provavelmente criada para sediar essa unidade de conservação. O guará ele ficou extinto, como está extinto por aqui, né, devido à coleta de ovos, a questão da importação, da exportação de penas, né, não conseguiam reproduzir no passado essa pigmentação vermelha, então o guará ele foi caçado aí para, né, essa questão das penas, e a gente não tem hoje, atualmente, ainda pelo menos na nossa região, a caça e a coleta de ovos como principal predação do animal, né, da espécie. Mas a gente tem uma outra forma de predação que a gente vem trabalhando, que é o turismo desordenado, a busca pelo melhor registro fotográfico, a melhor espécie, o melhor vídeo. Então, a gente vem, né, criando aí mecanismo, como foi falado ontem, a gente também trabalha nesse sentido. A gente não é uma ilha isolada para determinado projeto, né? A gente consegue agregar aqui vários órgãos assim, para trabalhar nessa questão da educação ambiental e criar mecanismos, políticas públicas para a preservação do guará e de outras espécies, para que não ocorra extinção localmente novamente. Por quê? Se a gente não preservar, não tiver um olhar, não tiver um diálogo, né, aprimorado sobre as espécies que habitam o nosso manguezal de tão importância, o guará, por exemplo, que já foi extinto, ele vai procurar uma área, um abrigo, aí, como foi falado, e acabando deixando a nossa região aí desprovida dessa espécie. Então, é importante parar de manguezal. Então, a gente vem criando aí nas marinas, nas escolas, um trabalho, um distanciamento aí mais seguro das observações dos grupos de guará na Baía de Guaratuba. Aí, disso tudo, tem por trás desses projetos o Instituto Guaju, que é uma ONG, né, criada lá em 2007, formalmente constituída em 2008, que desenvolve alguns projetos aí na Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná como um todo,
dentre eles o projeto Guará, o Barco Escola. Também lá em Guaratuba tem uma grande ocorrência de sítios de sambaqui, então a gente vem fazendo esse resgate, né? Todo o trabalho, todo o projeto do Instituto ele é pensado numa tríade: educação ambiental, resgate da nossa cultura e também o desenvolvimento do nosso território de forma sustentável. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a experiência do Instituto, um pouco sobre a experiência do projeto Guará, e fico à disposição aí para um eventual diálogo, caso necessite. Obrigada, Edgar. A utilização de espécies para conservação de ambientes é extremamente eficaz, né? Eu acho que você devia trazer um casalzinho para cá. Inclusive, já devia ter trazido na mochila. Já conversamos sobre isso. Seguindo a linha, né, de espécies chaves para a conservação, eu chamo para vocês aí o Zé Lailson. Pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu trabalho com golfinho, né? E talvez alguns estejam pensando, né, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Me apresentando aqui, me descrevendo, eu sou um homem de pele branca, de 1,77 m, cabelos castanhos, barba quase totalmente grisalha, e eu estou de calça jeans e camisa cinza. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre essa espécie aí. Esse aí é o boto cinza. É um boto costeiro. Ele vive numa área estritamente costeira. A área que ele foi encontrado mais longe da costa é em cima do Banco de Abrolhos. No mais, ele não costuma passar das órbitas de 20, 30 metros, né, na zona costeira. O boto cinza é uma espécie que tem uma íntima relação com o manguezal. E a gente vai ver isso olhando esse mapa aqui. Ó. O mapa de distribuição, eu botei como exemplo a risófora, né, e ali do boto cinza. Praticamente coincidente, né? Por que será, né? Na verdade, essa espécie ela tem uma íntima relação energética, né, com o sistema manguezal. Né? Ela não vive exatamente dentro do mangue, né? Raramente é avistada entrando alguns dos rios, né, ao longo da sua distribuição, mas se alimenta de organismos que passam ali pelo bordo do manguezal e que têm afinidade com energética, né? Ou seja, o sistema mobilizando energia, gerando biomassa, e essa biomassa sendo transferida e chegando até ele, que é o topo das cadeias alimentares, aí nessa seção da costa atlântica, né? Aí, só para mostrar a presença dele, isso aqui é o boto da Baía de Guanabara, né? Isso aqui, ao fundo, a gente vê a nossa querida APA Guapimirim. Também uma outra visão. Na verdade, essas fotos são relativamente recentes e dizem um pouco sobre como está a população de botos aqui na Baía de Guanabara, né? Ela é muito pequenininha, eu vou falar depois dos números, mas ainda resistem aqui. Usam essas águas para alimentação, para criar seus filhotes, né? Então, da mesma forma, outras baías costeiras, né, outros estuários, melhor dizendo, também contam com a presença do boto cinza. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, de alguns grupos parceiros. Essa aqui é uma foto do Instituto Boto Cinza da Baía de Sepetiba. Aqui já é uma foto cedida pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Federal do Paraná, mostrando aqui os botos lá na Baía de Paranaguá, também na Baía de Paranaguá, sempre nessa área proximal ao mangue. Baía da Babitonga, né, também, na verdade, a gente tem duas espécies que vivem bem lá dentro da baía, né, que é a toninha,
e o boto cinza, né, que tem uma população um pouco maior. Só que essa distribuição, né, assim como todos que trabalham com mangue aqui sabem, é uma distribuição um pouco complicada, né, devido à alta pressão que é recebida, né, a partir dos sistemas costeiros. E o boto cinza, na Baía de Guanabara, encontra o seu pior cenário. Né? Aqui uma foto dele saltando, né, na parte posterior da Baía de Guanabara, ao fundo da cidade do Rio de Janeiro, né, e a ponte Rio-Niterói. Só para mostrar um pouco da degradação, né, aí eu boto isso aqui como exemplo, que eu acho que é mais realizável, assim. Isso aqui é uma praia que existia aqui na Baía de Guanabara, né, a praia de Santa Luzia, onde ficava, melhor dizendo, a igreja de Santa Luzia. Aí eu vou mostrar onde está essa igreja para vocês no mapa. Isso é só um pequeno retrato da modificação do contorno da Baía de Guanabara. Né? Áreas antes, muitas delas, manguezais, com a chegada de rios até um pouco caudalosos, né, vamos dizer assim, para o padrão do sudeste do Brasil, foram totalmente modificadas. Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui, às vezes, a gente vê em alguns relatos históricos, isso aqui é a ilha de Villers-Gagnon, é onde fica hoje a Escola Naval. Né? Villers-Gagnon ficou aquartelado aqui, né, antes de tentar tomar a cidade do Rio de Janeiro. E então você vê, né, que os impactos são diversos e se modificam ao longo do tempo. Né? Existe uma gama gigantesca de indústrias na bacia de drenagem da Baía de Guanabara, passa de 12 mil indústrias, né, pequenas, médias e grandes indústrias, terminais dos mais variados tipos, terminais de gás, de petróleo, terminais de toda forma se encontram aqui dentro. Esse terminal, especificamente, foi construído exatamente em cima do ponto onde os botos mais utilizavam dentro da Baía de Guanabara. Esse aqui é um terminal de gás natural liquefeito, que ficava que ficou praticamente em cima do que a gente chamava de boia do Machado, né? Na laje do Machado, ali perto de Paquetá, a zona mais utilizada pelos botos na Baía de Guanabara até a década de 90, né? Começo da década de 90. Aqui acontece de tudo, né? Então, tem navios abandonados, tem naufrágios esquisitíssimos. Isso aqui foi uma balsa que naufragou na Baía de Guanabara e ficou mais de semana dentro da Baía de Guanabara. Tudo isso mostra um pouco também do despreparo para lidar com tudo isso. A poluição por sólidos, né, que alguns já falaram aqui do manguezal, e aparece, né, dentro do pelagial, né, da coluna d'água. Os botos, tristemente, brincam, né, com esse lixo. Então, aqui ele está jogando, isso é relativamente comum, jogando plástico para o alto, carrega o plástico na nadadeira dorsal. Certamente faziam isso com algas, né, coisas que não plástico. Né? Resíduos da pesca, né, e aqui um animal jovem, né, que ficou com resto de rede preso no seu corpo, ele foi crescendo, isso foi estrangulando ele, né, por sorte arrebentou. E ao longo do tempo, além do esgoto, né, que é muito bem conhecido e muito falado, né, da questão do esgoto doméstico, que chega até as águas da Baía de Guanabara, que se estima, né, que está lá perto de um Maracanã, como se você pegasse o Maracanã como uma grande bacia, enchesse ele até a boca e despejasse na Baía de Guanabara. Talvez esses números mudem um pouco, né, agora, mas a gente está vendo aqui um outro probleminha, que está virando um problemão, né, para a Baía de Guanabara. Isso aqui são rotas de navios. Quanto mais perto do vermelho, né, mais passagem de embarcações nós temos. A Baía de Guanabara está aqui, ó. E você nota uma coisa, ó, essas grandes retas aqui, ó,
convergem para onde? Para a Baía de Guanabara. Ó, todas convergindo para a Baía de Guanabara. Mas essas rotas, coincidentemente, são o quê? São rotas que vêm do sistema pré-sal, de exploração, né, e escolheram, né, a Baía de Guanabara como um ponto de referência de supply, né, ou seja, o local na costa escolhido como base operacional, né, em grande parte, é a Baía de Guanabara. Aí repercute em umas coisas que a gente vê e não sabe, às vezes, o porquê, né? Isso aqui é um mapa de ontem à noite, quando eu estava mexendo na apresentação. Cada bola dessa aqui é um navio. Isso aqui, então, para quem não conhece a Baía de Guanabara, né? Aqui a ponte Rio-Niterói, e todos essas bolinhas aqui são navios que estavam fundeados ontem à noite aqui na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara virou isso daí, ó, esse imenso estacionamento, né, de navios de apoio ao pré-sal. Aí você fala, poxa, mas o navio está paradinho ali, né, que inofensivo. Não. Esses navios estão parados, estão com o maquinário ligado. Isso faz um barulho enorme debaixo d'água. Então, na verdade, o que a gente tem aqui hoje é uma grande barreira acústica, né, e que a gente não sabe muito bem o que pode ocasionar ou ocasiona já. Os pescadores já notam, né? Ali nessa área tem menos peixe. Os botos passam menos por aí, né? Se você pega o hidrofone, né, que é o microfone que a gente bota debaixo d'água e bota nessa região, é um barulho aterrorizante, né? Você se sente ali na Nossa Senhora de Copacabana, né? E fora d'água a gente ouve um barulhinho mais baixinho, né? Mas dentro d'água a gente não tem isso. Fora toda a operação, esses navios ficam aqui, existem pequenos vazamentos, a gente sabe que tem a operação, quer dizer, eles ficam parados e vem várias operações de suporte a esse navio, transporte de pessoal, trazem mantimentos, né, e várias operações. Isso é um novo desafio e que só está aumentando, né? Na verdade, vem uma etapa 4 de exploração do pré-sal, e as nossas baías costeiras estão na mira, né, desses empreendimentos. A gente mostra a Baía de Guanabara porque é o caso mais contundente, né, e a gente observa isso. Mas essa pressão ela já acontece em várias baías costeiras, em vários estuários, em vários locais da costa do Brasil, né? Existe uma tendência, um aumento de bases portuárias, e vai por aí. Então, é mais um desafio, né, que a gente vai ter, e a gente não sabe o que isso causa. Esses sons são muito poderosos, né, e podem afugentar organismos, podem prejudicar o desenvolvimento de larvas, por exemplo, né? Isso é tudo documentado. Isso aqui, ó, é onde o boto cinza historicamente utilizava mais na Baía de Guanabara a partir da década de 90. E hoje ele praticamente fica o tempo todo aqui, não por coincidência, perto da APA Guapimirim. Passa a maior parte do tempo aqui e dispersa basicamente à noite, né? Onde diminui a atividade humana, eles saem um pouco, né? Chegam a vir até a Ilha do Governador, Niterói, né? Mas isso tem se tornado cada vez mais raro, e era um movimento que eles faziam todo dia. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, todo dia eles saíam lá do fundo da Baía de Guanabara e vinham até a boca da Baía. Retornavam à noite e faziam esse movimento todos os dias. Não fazem mais dessa forma. Apesar de serem o símbolo da cidade do Rio de Janeiro, estarem no brasão, isso não deu nenhuma chance para essa população.
não existem olhares mais benevolentes em relação a esses botos, né, por eles serem o símbolo que são. E estão lá, no brasão. Talvez acabem e continuem no brasão. O boto vira notícia, e notícia quase sempre assim, ó. As manchetes são sempre terríveis, né? Último respiro, agonia no mar, um pier no caminho dos botos. Isso é um retrato do que a gente tem aqui. O trabalho feito na Baía de Guanabara e o olhar que a gente tem sobre a Baía de Guanabara mas fez com que o boto mudasse de status de conservação, né? Ele não era considerado ameaçado, e a partir do colapso, né, da população da Baía de Guanabara, demonstrado por vários aspectos, se notou, né, se comprovou que os botos são altamente vulneráveis a essas pressões, e as populações declinam. Porque as pessoas pensam quase sempre o quê? Um animal com um poder natatório como esse, ele pode sair, pode ir embora, né? Mas ele não vai, não. As fêmeas são filopátricas, as fêmeas ficam nos lugares onde elas nasceram. E a população fez isso. Ó. Hoje ela tem menos de 25 animais, para vocês terem ideia. Tá? Então, ecossistemas doentes geram populações de botos doentes. E eles continuam aí, de alguma forma, a mostrar sua beleza. A maior população que a gente tem no estado do Rio de Janeiro é na Baía mais preservada, que é a Baía de Ilha Grande. A população passa de 2.500 animais, né, sustentados por esses sistemas costeiros. E aqui o boto cinza, ó, que, apesar de tudo, usa a Baía de Guanabara, né, socializa na Baía de Guanabara, né, está presente em vários cartões postais, saltando, cuidando dos seus filhotes, e aí passando numa cena rara, né, Aeroporto Santos Dumont, Cristo Redentor, na bela e perigosa Guanabara. É isso, aí estão os meus contatos, quem quiser acompanhar nosso trabalho, homepage, o Instagram e o meu e-mail, tá bom? Obrigado. Obrigado, Zé. A explanação do Zé nos faz pensar o quanto a gente precisa repensar o nosso desenvolvimento, né? Que vem afetando todas essas populações e essas espécies descritas aqui pelos meus amigos. Só queria reforçar que as perguntas elas vão ser feitas no papel e vão ser respondidas pelas redes sociais, e agradecer a presença e a explanação de todos vocês aqui hoje. Tá? Obrigada, gente.